A noite pairava sobre Brumadinho como um manto de luto. Eu, que sempre fui cético, me vi diante de algo que desafiava toda a minha compreensão. Meu nome não importa, mas o que vivi naquela noite ecoa em minha mente como um pesadelo constante. Eu morava nos arredores do centro, testemunha silenciosa de uma cidade que lutava para se reerguer após a tragédia. O sol se pôs de maneira estranha naquele dia. A luz, que normalmente se esvaía em tons alaranjados, parecia ter sido engolida por uma sombra densa, como se o próprio céu estivesse sofrendo. O relógio marcava 18 horas quando uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Era como se o ar estivesse denso, carregado de uma energia invisível e perturbadora. Caminhei pela casa, tentando afastar a sensação estranha, mas foi inútil. De repente, um som invadiu o silêncio. Uma voz, suave, distante, mas inegavelmente presente. Não era uma voz humana, pelo menos não como eu a conhecia. Era como um sussurro que vinha de todos os cantos, mas ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Por um instante, imaginei que pudesse ser a imaginação pregando peças, mas a sensação de que não estava sozinho era palpável. A voz se intensificava, se aproximando, ecoando um lamento abafado. O medo, gelado, começou a se instalar em minha alma. Mas algo mais forte, uma curiosidade mórbida, me impelia a descobrir a origem daquele som. Lembrei de histórias antigas que ouvia quando criança, de almas que ficavam presas entre os mundos, incapazes de encontrar o descanso. Um calafrio percorreu minha espinha. De repente, senti um impulso, um chamado para abrir a porta. Era como se algo me guiasse, me levasse até a entrada, como um peão em uma dança macabra. A noite me recebeu com um vento cortante e gelado, como se a própria morte estivesse respirando sobre mim. As árvores balançavam de maneira estranha, como se estivessem dançando sob o comando de algo invisível. E então, ouvi, mais nítido, um pedido desesperado. Ajude-me, por favor. A voz era um misto de dor e desespero, ecoando no ar gélido. Ajoelhei-me no meio da sala, buscando refúgio em uma prece, mas a sensação de perigo não sumia. Levantei-me novamente e fui até a janela. E foi lá que a vi. Uma luz. Não uma luz qualquer, mas uma pequena esfera luminosa que flutuava no topo da colina, onde antes não havia nada. Ela emanava uma luz estranha, uma energia que não era deste mundo. A noite foi longa e fria, mas o amanhecer trouxe uma falsa sensação de paz. No dia seguinte, outras pessoas começaram a comentar sobre as luzes estranhas. Alguns tentaram fotografar, mas as imagens saíam borradas e distorcidas, como se algo as impedisse de capturar a verdade. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. A dúvida e o medo se instalaram em minha alma, mas também uma compreensão mais profunda sobre os mistérios da vida e da morte. Continuo morando em Brumadinho, mas agora carrego comigo o peso daquela noite, um eco constante das almas que ainda buscam a luz em um mundo que não lhes oferece mais abrigo. E rezo para que um dia elas encontrem o descanso que tanto merecem. E eu sigo vivendo, com o terror e o mistério gravados em cada célula do meu ser. A poeira da tragédia de Brumadinho ainda pairava no ar, mesmo anos depois. Não a poeira física, mas uma atmosfera de melancolia, um eco do horror que se recusava a dissipar. Eu, Lucas, jornalista investigativo, cheguei à cidade atraído não pela comoção da mídia, mas pelos relatos persistentes que circulavam entre os moradores. Histórias de trabalhadores que adoeceram após a limpeza, de noites mal dormidas e, o mais intrigante, das luzes estranhas que alguns diziam ter visto no céu, como reflexos de um pesadelo. Hospedei-me na única pousada ainda em funcionamento, um casarão antigo com paredes descascadas e cheiro de mofo. A dona, uma senhora de olhar cansado chamada Dona Helena, me disse: "Aqui, menino, a gente aprende a conviver com a tristeza. A lama levou muito mais do que vidas, deixou marcas na alma." Suas palavras, ao invés de me desanimar, despertaram meu senso de jornalista. Naquela primeira noite, o frio era cortante, mesmo com o aquecedor no máximo. O silêncio era quase palpável, rompido apenas pelo vento que assobiava nas frestas da janela. De repente, um som estranho ecoou pelo corredor, um lamento baixo, como um suspiro de dor.
Saí do quarto, um pouco apreensivo, e percorri o corredor mal iluminado. O som parecia vir do andar de baixo. Desci as escadas de madeira rangente e cheguei ao salão principal, onde uma brisa gelada me envolveu. Lá, percebi que o som vinha de um velho rádio a pilhas, abandonado em um canto. O rádio emitia um ruído intermitente, como uma transmissão fantasma, com sussurros distorcidos. Desliguei-o, me sentindo um pouco bobo pela tensão. No dia seguinte, comecei minhas investigações, conversando com os moradores. Encontrei um ex-mineiro, seu Antônio, que me relatou que as luzes no céu eram comuns na região, por causa de alguma atividade da mineradora, mas que depois da tragédia, elas pareciam diferentes, com movimentos estranhos e horários incomuns. Ele me disse: "A gente sabe quando algo não é normal, e aquelas luzes, elas não são normais. Pareciam nos observar." Ele também mencionou que muitos trabalhadores após a tragédia reclamavam de insônia e pesadelos. Seguindo a trilha dos relatos de seu Antônio, fui para a área mais destruída pela tragédia. A paisagem era desoladora, um mar de lama endurecida, pontuado por destroços. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, senti aquele mesmo frio que havia sentido na pousada. Uma névoa baixa se formava e o ar parecia mais denso. Foi então que as luzes apareceram. Primeiro uma, branca e forte, surgiu no horizonte pairando no céu. Em seguida, surgiram outras duas, uma avermelhada e outra amarelada, que se juntaram à primeira, formando um triângulo irregular. Elas pareciam se mover de forma aleatória, como se estivessem sendo levadas pelo vento, mas sem seguir a mesma direção, deixando a sensação de que não havia nada de natural naquilo. Senti uma estranha inquietação, como se algo me observasse. Comecei a observar as luzes, com os pés afundando na lama, tentando entender o fenômeno. Mas quanto mais tempo passava lá, mais desconfortável me sentia. A sensação de que não estava sozinho se intensificava, como se algo me acompanhasse. Ouvi um zumbido baixo, como se algo estivesse vibrando no ar, e vi na lama pegadas que não pareciam ser humanas, leves e profundas, como se algo muito leve tivesse passado por ali. A certa altura, comecei a ter visões estranhas, rostos distorcidos nas nuvens, imagens de corpos soterrados, e a lama parecia se mover como um organismo vivo. Era um reflexo do sofrimento e da dor que a tragédia havia deixado naquele lugar. As luzes brilhavam cada vez mais intensamente, e o zumbido parecia aumentar, até que uma forte dor de cabeça me atingiu e perdi o equilíbrio. Acordei com o sol da manhã batendo em meu rosto, o corpo encharcado de orvalho e lama, a cabeça latejando, mas as visões haviam desaparecido. As luzes não estavam mais no céu, e o zumbido havia cessado. Voltei para a pousada, exausto e confuso, me questionando se tudo aquilo havia sido real, ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço e pelo impacto do lugar. Dona Helena me esperava na varanda, com um olhar de quem já tinha visto de tudo. Ela disse: "Aquele lugar mexe com a gente, menino. Mexe com a cabeça e com o corpo. Muitos que foram lá não voltaram a ser os mesmos." Ela me contou que em certas noites, as luzes se aproximavam da cidade, e muitos moradores relatavam pesadelos e angústias inexplicáveis. Segundo ela, a tristeza daquele lugar se manifestava de diversas formas, e as luzes talvez fossem apenas mais uma delas. Nos dias seguintes, me dediquei a pesquisar sobre os efeitos psicológicos de desastres ambientais. Descobri que era comum as pessoas relatarem alucinações, insônia e a sensação de estarem sendo observadas, especialmente em locais de grande sofrimento e perda. Mas ainda restava a dúvida sobre as luzes. Seriam mesmo fenômenos naturais? Ou algo mais? Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Voltei à área destruída, levando comigo um gravador e uma câmera para documentar tudo. Ao me aproximar do local, novamente senti a mesma inquietação, e logo as luzes surgiram no céu. Comecei a observar com mais atenção, registrando seus movimentos e horários. Percebi que elas pareciam seguir um padrão, com momentos de maior intensidade e outros de calmaria. Tentei entender suas formações, buscando explicações na astronomia e na meteorologia, mas nada parecia fazer sentido. Naquela noite, permaneci até o amanhecer,
registrando o fenômeno. As luzes se dissiparam com o nascer do sol, e eu voltei para a pousada, com a mente exausta, mas com a sensação de ter dado um pequeno passo em direção à verdade. Nos dias seguintes, continuei minhas pesquisas, analisando os dados coletados e entrevistando moradores. Percebi que as luzes pareciam intensificar a angústia das pessoas, mas não havia nenhuma prova de que elas tivessem uma origem sobrenatural. Elas poderiam ser um fenômeno atmosférico ainda não explicado, reflexos de equipamentos ou até mesmo alucinações coletivas, causadas pelo sofrimento e pela tensão do lugar. Ainda não tinha todas as respostas, mas pelo menos havia começado a entender o que Brumadinho realmente escondia. O eco da lama ainda estava lá, mas agora soava como um lamento da dor humana, e não como uma maldição sobrenatural. A tristeza e a angústia, a sensação de estar sendo observado, a dúvida sobre a natureza das luzes. Tudo isso fazia parte da experiência de quem vivia e visitava aquele lugar. Mas eu sabia que as respostas não viriam de forma fácil, e que Brumadinho ainda guardava muitos segredos. E talvez, em um futuro não tão distante, eu voltaria a mergulhar nessa atmosfera de mistério, buscando respostas para o que eu presenciei lá, naquela terra de dor e sofrimento. Porque em Brumadinho, a linha entre a razão e a dúvida é tênue, e a busca pela verdade é uma jornada contínua, uma luta constante contra as sombras da incerteza. Desde que me entendo por gente, as histórias de mistério sempre me pareceram contos infantis, invenções para assustar crianças. Aqui em Brumadinho, a vida seguia um ritmo calmo, ditado pelo sol e pela colheita. As montanhas eram nossas guardiãs, e os contos de fantasmas e assombrações eram privilégio dos mais velhos, sussurrados ao redor de fogueiras e acompanhados de café forte. Nunca imaginei que um dia, eu mesmo, seria protagonista de um deles. Mas, depois do desastre, depois que a lama engoliu tudo, algo mudou em mim, na paisagem, no próprio ar que respiramos. Algo inexplicável, algo que não se pode esquecer. O que vivi lá não é uma história que se conta, mas sim uma ferida que pulsa em minha alma. Fui um dos que se voluntariaram para a limpeza. Nosso trabalho era árduo, uma dança macabra com a lama, buscando vidas ou o que restou delas. A área era um esqueleto de cidade, um cemitério de concreto e barro, e caminhar por ali era como atravessar um portal para outro mundo, um mundo sem cor, sem alma. O peso da tragédia se agarrava a nós como a lama nas botas, e o calor era opressivo, sufocante. Mas, no meio desse calor infernal, algo se manifestou. Um frio que penetrava na carne, gelava os ossos, um frio sobrenatural que vinha não de fora, mas de dentro, de um lugar que preferia não conhecer. Éramos 10 naquele dia, almas exaustas, mas com um fio de esperança. As máquinas já rugiam, rasgando a terra, e o sol tentava, em vão, furar as nuvens. De repente, um calafrio me atingiu, como se um bloco de gelo me perfurasse. Não era o vento, que não existia, nem a sombra, que era raríssima sob aquele céu cinzento. Era um frio que parecia emanar do próprio solo, subir como um espectro e se infiltrar em cada fibra do meu ser. Olhei ao redor, mas nada. Meus companheiros estavam mergulhados no trabalho, rostos sujos e cansados, alheios ao que eu sentia. Mas a sensação não me abandonava. Ao contrário, se intensificava. Alguém, ou algo, estava ali, perto, me observando com olhos invisíveis. Uma presença que pairava, sussurrando silêncios e despertando um medo ancestral. "Tá tudo bem, Mundico?" Zé perguntou com a voz embargada de preocupação, me tirando do meu torpor. Forcei um sorriso, mas meus lábios tremiam e o desconforto crescia como uma erva daninha. Cada passo se tornava mais pesado, como se o ar se adensasse ao meu redor, criando uma atmosfera opressiva, sufocante. E foi nesse momento que a vi. No canto do meu olho, uma sombra se movia. Uma sombra estranha, disforme, que dançava nos limites da área destruída. Não era a sombra de uma pessoa, não era a sombra de um objeto. Era algo além, algo indefinível, que se movia rápido, discreto, mas que estava lá,
real e aterrador. Meu coração disparou, meu sangue gelou, e eu soube naquele instante que eu não estava sozinho. Naquela noite, o frio voltou, mais intenso, mais invasivo. Não era o frio da serra, não era o frio do inverno. Era um frio que parecia vivo, como se uma mão invisível, gelada e faminta, tocasse minha pele, me atravessasse e se alojasse em meu coração. Descobri que não era apenas eu, mas todos os que trabalharam lá. Colegas contavam sobre calafrios inexplicáveis, vozes sussurradas no meio do barulho das máquinas e a constante sensação de estarem sendo vigiados por olhos que não podiam ver. Os antigos moradores da região, então, começaram a falar de histórias, de lendas antigas que datavam de antes da mineração, de um mal que havia sido despertado e que não deveria ter sido perturbado. Os lamentos, o frio, as presenças, tudo se encaixava naquelas histórias, como peças de um quebra-cabeça macabro, mas mesmo assim, a racionalidade ainda lutava para se manter. Voltei algumas vezes ao local. A cada visita, o mesmo sentimento. A presença, a vigilância, o frio. A sensação de que algo nos observava, de que algo havia despertado com a tragédia e agora estava faminto por algo mais. Não sei o que era, não sei o que aconteceu, nem se um dia vou entender. Mas aprendi que nem tudo tem explicação, que o mundo é um lugar muito mais vasto e assustador do que a nossa razão pode abarcar, e que algumas coisas é melhor deixar no silêncio, no escuro, no frio, onde pertencem. Aqui quem fala é o Rafael, mas a história que vou contar não é minha, é do meu avô. Um homem que já se foi, mas que deixou um mistério que me assombra. Ele sempre foi uma pessoa reservada, um homem do campo, de poucas palavras. Mas quando o assunto era Brumadinho e o que aconteceu ali, ele se transformava. Seu tom mudava, carregado de algo que ia além da desconfiança, um misto de temor e espanto. Meu avô morava em Brumadinho desde a década de 60. Viu a cidade crescer e trabalhar na mineração por muitos anos. Quando a tragédia aconteceu, ele já era idoso, mas ainda estava forte, com uma memória impressionante. Foi ele quem me falou das luzes estranhas que surgiram após o desastre. Algo que, até hoje, nenhum de nós consegue entender. Naqueles primeiros dias o clima estava pesado, Rafael. Um misto de medo, tristeza e confusão. Mas foi numa noite em particular que as coisas se tornaram realmente estranhas. Ele me contava, com a voz embargada, que depois de um dia exaustivo, viu algo no céu que desafiou toda a sua lógica, toda a sua crença. Eu estava sentado na minha cadeira de balanço, tentando relaxar, quando avistei uma luz distante, parecida com uma estrela, mas muito mais brilhante. No começo, pensei que fosse um caminhão de resgate ou algum trabalhador perdido, mas logo percebi que não havia lógica. Ela era muito alta, muito distante. E então, de repente, apareceram mais duas, uma vermelha e outra amarela, flutuando no céu, como se estivessem dançando, sem rumo certo, sem propósito aparente. O tom dele, ao contar essa história, era carregado de um temor inexplicável, algo que ele nunca conseguiu entender. E esse mistério me deixou inquieto, atormentado, uma sensação de que havia algo mais, algo que a razão não alcançava. Com o passar dos meses, os relatos sobre as luzes começaram a surgir. Algumas pessoas as viram de longe, outras de perto, mas ninguém sabia o que realmente aconteceu em Brumadinho naquela noite. Alguns tentavam explicações científicas, outros buscavam respostas nas lendas antigas da região, mas a sensação de que algo além da compreensão humana havia ocorrido pairava no ar, como um espectro sombrio. Eu, pessoalmente, nunca consegui desvendar o mistério. Tentei racionalizar, pesquisar, mas nada fez sentido. A única certeza que eu tinha era de que Brumadinho havia mudado para sempre. O desastre, as luzes, o clima pesado daquela época se fundiram na memória coletiva da cidade, como um lembrete de que existem realidades que desafiam a nossa lógica, que existem mistérios que não podem ser desvendados. Quem viveu o que aconteceu ali, quem viu as luzes dançando no céu, sabe que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver, que existem dimensões além da nossa compreensão. E as luzes, para quem as viu, continuam dançando, continuam a nos observar. E você,
Já olhou para o céu de Brumadinho à noite?